E aí, meu irmão, minha irmã, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia? Espero que você esteja bem. Eu desde já quero louvar a Deus, quero agradecer a Ele por a gente ter chegado até aqui, chegar nesse último dia de campanha. Ser grato a você por ter aceitado esse desafio, estado conosco todos esses dias. Eu quero ser grato ao Senhor por ter dado a oportunidade da gente compartilhar de mais intimidade com Ele. Amém? E eu não queria encerrar essa campanha sobre avivamento sem citar para você duas coisas que eu acho que são as coisas mais importantes no momento de adoração, no momento de avivamento. Um momento de avivamento, ele só vem quando existem duas coisas, ao meu ver, né? E a gente vai citar a Bíblia e a gente vai ver aqui, quando existe intencionalidade e excelência. Você pode experimentar de manifestações, tá? Você pode experimentar da presença de Deus, mas um avivamento genuíno, ele é movido por essas duas coisas, por intencionalidade e por excelência. Aqui, lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, a partir do versículo 13, ele fala a respeito de quando o rei Salomão termina o templo que o seu pai Davi disse para ele construir, né? Davi, ele queria construir um templo para Deus, só que por causa do muito pecado e dos muitos assassinatos que ele cometeu, porque era um guerreiro e era um rei, um soldado, Deus diz para ele que por causa do sangue ele não poderia fazer aquele templo. Então, mas que a semente dele, que Salomão, o seu filho, construiria esse templo. Então, Davi, desde já, na sua paternidade, entende esse tempo e começa a recolher coisas. Ele começa a ser intencional e excelente, para que quando Salomão venha após ele, ele tenha coisas excelentes para construir a casa de Deus. Davi escreve, segundo as medidas de Deus, a como seria esse templo. E ele passa para Salomão. Salomão, você deve ser intencional nessas medidas e você deve ser excelente. Você deve contratar músicos excelentes. Quem vai ser o bordador tem que ser artista no bordado. Quem vai fazer as coisas tem que fazer as coisas com excelência. Quando nós abrimos lá em 5:13, diz assim: e quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir. Olha só, os músicos não só tocaram, eles cantaram louvores, entoaram louvores para se fazer ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor, quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali e ministrar ao Senhor, por causa que a glória do Senhor encheu a casa. Olha, a casa do Senhor encheu, porque existiam homens e mulheres, existiam homens naquele lugar, eram homens, tá? Intencionais naquilo que faziam e excelentes naquilo que faziam. Olha, às vezes a gente limita, e talvez isso aconteça no seu coração, a gente limita a nossa condição atual, tá? Você limita a sua condição atual de forma a você ser medíocre. O que é medíocre? Medíocre, em outras traduções, talvez no português, assim, a gente fala que medíocre é aquela pessoa qualquer, aquela pessoa que faz as coisas de qualquer jeito, e você acha que você não é medíocre, mas eu vou te falar que é ser medíocre e você vai se arrepender e você vai pedir misericórdia para Deus. Medíocre é a pessoa que vive na média, tá? Que faz só para passar, que tira só a nota 7, tá suficiente.
Tá? Medíocre vem da palavra med e ocre. Ocre significa montanha, monte, e med é meio. Então, é o cara que nunca consegue subir ao topo do monte. É o cara que é chamado para vigília e sempre dorme. Ser medíocre é aquela pessoa que faz pouco só para não ser notado em último lugar. Muitas vezes na tua adoração a Deus você não se dedica, você não se entrega porque você é medíocre, você fala assim, para Deus tá bom, para Deus passa, Deus aceita, Deus vê o coração. E é a palavra que você deveria ter mais medo, porque se Deus vê o coração, você deveria ser intencional, você deveria ser excelente nas coisas que você faz. Então, quando nós falamos de avivamento, nós falamos de intencionalidade e nós falamos também de excelência. Quando nós entramos no capítulo 6 de 2 Crônicas, a partir do 22 até o versículo 42, Salomão faz uma oração a Deus. E ele se entrega dizendo, Deus, se o teu povo for derrotado por um inimigo, por causa do ter pecado contra ti, se converter e confessar o teu nome e suplicar diante de ti nesse templo, olha Deus, se o teu povo pecar e errar, mas se ele for intencional aqui, ele vier aqui para te buscar, olha Deus, se alguém pecar contra o próximo e ele vier aqui nesse templo e o Senhor ouvirá do céu, olha Deus, quando houver fome na terra, ele fala assim todas as vezes, Deus, se vier alguma coisa, mas se o teu povo for intencional, Deus, por favor, ouve a oração do teu povo. E aqui no capítulo 7 de 2 Crônicas 1, diz assim, e quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Oh, aleluia! Meu irmão, eu queria te chamar para hoje, a partir de hoje, nesses dias você ser intencional. A palavra de Deus lá em Mateus 7:7 diz assim, do 7 ao 11, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que porventura, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, a quem está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Eu queria encerrar com essa palavra que está em Hebreus 4:16. Cheguemo-nos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. A vida com Deus não é de qualquer jeito, as coisas não acontecem de qualquer jeito. Você precisa ser excelente e você precisa ser intencional naquilo que você quer. O relacionamento na tua casa, com a tua família, não é diferente do relacionamento com Deus. A palavra de Deus em Gênesis diz que o homem deveria sujeitar a terra. Então, essa lei, ela segue no mundo espiritual também. Você precisa se sujeitar, você precisa buscar, você precisa dizer, você precisa adorar a Deus com intencionalidade. Não cantar porque os outros cantam, nem ler porque os outros leem, mas você precisa se entregar em intencionalidade para Deus. Amém? Eu queria encerrar esses 10 dias de campanha com uma oração. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esses dias na tua presença, muito obrigado por esse teu cuidado conosco, muito obrigado por essa condução do Senhor até aqui. Louvado seja o teu nome, Deus, e que essas fórmulas, Deus, que essas receitas, que essas dicas, que esses compartilhamentos entre os irmãos, Pai, a respeito de um avivamento, Deus, possa, Deus, fazer efeito em nós, que possamos ser cheios de Ti, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, querido.